Já estamos de volta com o Manhã da Piedade, viu? Falei que era bem rapidinho. E agora eu quero te convidar para tomar um cafezinho comigo. Vem aqui. Você gosta de café? Eu particularmente amo café. Não consigo passar um dia sem tomar pelo menos uma xícara. Então, você tem que conhecer o café Riachuelo, o puro café com grãos especiais selecionados do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. 100% arábica, torrado e moído artesanalmente, que dá um gostinho bem diferente, né? Dona de casa, leve nas suas compras o café Riachuelo com verdadeiro gostinho da roça. Desde 1962, ou seja, há 56 anos, mais de 5 décadas, fazendo o café dos mineiros. Você encontra o café Riachuelo moído na hora, no final ali da Avenida Paraná, na virada do MOVE, sabe? Entre as ruas Santa Catarina e Tupis, a antiga Praça 1º de Maio, bem no centro de BH. Quer saber mais sobre o Café Riachuelo? Então liga para o número que está aqui na sua tela. Café Riachuelo, o ponto alto em café. E agora vamos falar sobre um assunto muito importante. O mundo tá bem difícil, né? O mundo tem assustado muito nós adultos e principalmente os pais. E não é só por causa da violência, mas também por consequência dos contravalores que entram em nossa casa, principalmente pela TV e pela internet. Mas o que fazer diante dessa situação? A busca pela formação constante, pela compreensão dos fatos e pela aplicação de metodologias educativas eficazes deve ser a principal escolha de pais e educadores nos tempos de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Manhã da Piedade a médica pediatra, a doutora Filó, e a comunicadora que também é mãe, né, Moninha Quinteiro, que são palestrantes do seminário que a gente comentou, que vai acontecer agora no dia 3 de novembro e é promovido pela Igreja Bom Jesus do Vale. Meninas, bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Gente, educação é um assunto que a gente precisa falar. Quanto mais a gente fala, melhor, né? Claro que a educação só tem começo. E não é só para os pais, né? Aqui a gente está falando, né, sobre um seminário voltado para pais. E eu queria compartilhar uma experiência, porque eu tô com uma sobrinha bem pequititica, de 1 ano em casa. E eu sinto essa necessidade de entender um pouco mais sobre como conduzir a educação dessa criança, né? Dessa nova vida que chegou na nossa família. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse seminário. Ele é voltado para pais e educadores e, além de vocês duas, quem são os palestrantes? Nós somos um grupo, né? Do grupo de médicos, nós estamos levando também um neurologista, Dr. Rodrigo Carneiro, para poder discutir tantas coisas que a gente tem trazido para eles hoje. Estamos levando o Dr. Felipe, que é um psiquiatra, para a gente poder discutir essas questões, não só da tecnologia, como as questões de horário para dormir, as repercussões que isso tem trazido para a vida das crianças, né? Mas tem a psicóloga que vai estar conosco, que é a doutora Patrícia Ragone, tem a Moninha Quinteiro, que também vai falar, tem a Milena. A Milene, que é uma educadora. Então, é bem completo, assim, né? Em todas as áreas. O padre Alexandre também. Ai, que bacana. Gente, quais são os principais desafios, né, de pais e educadores no mundo de hoje? Deixa eu te falar uma coisa. Como mãe, aí eu preciso falar isso, né? Eu entro nesse seminário como mãe. É um seminário feito pela Talentos, né? Você tinha falado da Bom Jesus, mas a Talentos Produções que está organizando isso. A gente não nasce mãe, a gente se torna. E quando a gente se torna mãe, a gente não estudou para ser mãe. Então, o que eu percebo hoje, nos lugares que eu tenho ido e conversado com as mães, é que as pessoas não estão buscando estudar e aprender, e buscar literatura para aprender a ser mãe. Porque a gente aprende com os meninos nos ensinam. E a gente tem que caminhar junto nessa atualidade. O mundo muda a todo segundo. Sim. E a gente tem que mudar junto para poder caminhar junto e entender quais são os desafios e a seriedade dessa mudança e acompanhar e buscar, junto com outros pais e com os profissionais da área, formas de cuidar desses meninos. Com certeza. Doutora Filó, a Maninha está falando, né, que a gente não nasce mãe, a gente se torna mãe. E eventos como esse seminário são extremamente importantes, né, para estar ali dando didáticas, mostrando mesmo como que aquele novo pai ou aquela mãe vai conduzir essa vida, porque é uma responsabilidade, né, que a gente tem ali em mãos, no caminho mais correto, no caminho mais ético. Na verdade, essa relação de parentalidade, é o que a Moninha falou, é uma relação que vai sendo construída, né? À medida que eu vou olhando para o filho, né? Essa relação
vai sendo construída. Mas é o que eu acho mais interessante no seminário desse, porque às vezes a dúvida e a angústia de um pai é de todos. Então, quando ela levanta aquela questão, ela vê que ela não está sozinha, né? Que tem outras pessoas passando pela mesma angústia dela, que a gente vai sentar e vai conversar sobre quais de verdade aquilo que ela pode fazer dentro da casa dela, como é que ela pode ver isso com outro olhar, aonde que o filho precisa de ajuda, aonde, na verdade, o menino precisa de um limite, né? Então, para que a gente não rotule as crianças, né, como tem sido muitos rótulos, mas que a gente possa descobrir o outro, ver que a criança é um ser em maturação, em formação. Porque o maior desafio que eu acho que um ser humano recebe é de criar. Sim. É de deixar um filho, né? De fazer de um bebê, de uma criança que chega a fazer um homem ou uma mulher que a gente vai se orgulhar, né? Então, quando a gente vai educar, eu fico pensando sempre, o que eu quero deixar? Que homem eu quero deixar nesse mundo? Que mulher eu quero deixar nesse mundo, né? Esse, para mim, é o maior desafio, né? E a maior herança, né? Meu pai sempre falava isso, que a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para os filhos é a educação, né? Sim. O maior legado. Então, gente, uma coisa que eu sempre ouço, e eu imagino que vocês já devem ter escutado em alguma fase também, é que antigamente os filhos respeitavam mais os pais. Mas será que existe uma geração aí que tem mais domínio na educação do que outra ou não? Não, na verdade, o que a gente observa que aconteceu? Antes existia a minha fase, né, eu fui criada de uma forma que existia muita autoridade. Então, existe uma diferença entre autoridade e entre autoritarismo. Autoridade é eu tomar atitude para o filho enquanto ele não é capaz de. Eu vivia autoridade, vivia autoritarismo, onde falava, eu não quero que você faça isso e ponto, e não há explicação para isso. Mas a questão não é a questão não é o autoritarismo, não é eu impedir que a criança cresça, é eu exercer autoridade enquanto ela não é capaz de. Né? Até ajudar a criança e que essa criança, na autoridade, ela tem um espaço para ela discutir com os pais e para ela conversar e a gente chegar num acordo. O que a sociedade fez é que ela, na verdade, ela fez um escapismo, né? Ela fez o pai amigão. Porque o pai amigão, eu fico de igual com meu filho, eu não tenho que colocar limite nele. Eu fico bem, porque, na verdade, corrigir é muito chato. Falar não é muito chato. Então, às vezes, o permissivo fica mais fácil, que dá menos trabalho naquele momento, mas vai trazer problemas para mais na frente. Então, isso é muito sério, eu não conseguir falar não para um filho. E isso acontece a partir de meninos. Às vezes, a razão da consulta é uma criança que a família não sabe falar não e ele só tem 5 anos de idade. Então, se eu delego para o menino muito poder, ele se perde. É verdade. Você sabe uma coisa? Isamitiba falava que os pais não são os melhores amigos dos filhos. Os pais têm que ser os melhores amigos dos filhos, a ponto que os amigos dos filhos virem para os seus filhos e falam, nossa, seu pai é bacana demais, queria que meu pai fosse igual ao seu. Mas dos filhos, você é pai e mãe. E quando a doutora Filó fala do não, é 500 vezes o mesmo não. E os meninos têm que aprender, o casal, que nós somos um só corpo. O que eles vão fazer? Eles vão para você e falam, meu pai deixou. Então, a linguagem dentro de casa tem que ser tão única, que eles têm que entender que somos um só corpo e contra nós vocês não vão nos derrubar. Porque senão acaba colocando o Porque pai colocam o pai contra a mãe e eles vão brigar por conta do filho, sendo que a linguagem tem que ser a mesma. Eu falava assim, e aí eu preciso colocar de uma vivência que eu tive na minha casa. Eu falava com meu marido, a gente vai falar mesmo que a gente não concorde. Mas depois nós vamos conversar separadamente. Mas para os meninos têm que entender que nós somos um só. E eles não vão fazer a gente quebrar. Porque eles vão falar, minha mãe deixou. Aí vai no pai e fala, meu pai deixou. Mas não deixou, mas não deixou. E a confusão está armada. Então, quando a gente coloca uma autoridade com amor, olhando nos olhos, abaixando muitas vezes para falar, eu não vou te perder, nós estamos juntos. Mas quem manda aqui dentro somos nós, os pais. É verdade. Isso dá uma segurança para a criança sem preço. É, né? E acaba que, igual você falou, né, Maninha? Quando o filho vai e pede pro pai, o pai não deixa, aí a mãe deixa, ou o contrário, acaba que um fica o vilão e o outro fica o bonzinho, né? E desautoriza. Exatamente. Que é um problema seríssimo, que a gente também tem visto hoje. Um desautoriza o outro e se perde a autoridade de todo mundo dentro da casa. Exatamente. Doutora Filó, a senhora vai falar no seminário sobre redes sociais. Sim. A gente está, né, numa fase que entra todo tipo de informação dentro da nossa casa. Quais são os cuidados que os pais têm que ter
em relação a esse bombardeamento aí de informações, muitas vezes até difíceis, né, de falar dentro de casa. Essa comunicação ela é coisa excepcional, né? Ela é maravilhoso, né? Eu acho que essa tecnologia que chegou, ela veio mesmo para ficar e vai crescendo cada vez mais. E realmente ela é precisa que fique. Mas ela tem muito risco, porque ela precisa ser olhada. O que a gente gostaria é que as crianças só recebessem o celular aos 15 anos de idade. Quando a gente fala isso, eles querem nos matar. Mas é verdade. Porque a criança, quando eu dou um celular para uma criança, eu abri um mundo com ela sentadinha dentro de casa. E ali a criança vai aonde ela quiser. Então a criança tem que usar, primeiro, tem que ter quanto tempo por dia. E segundo, a criança tem que ter limite no horário e no conteúdo que ela está assistindo. Eu não posso simplesmente entregar isso na mão de uma criança e deixar isso solto, porque ela tem acesso a absolutamente tudo. E acaba que muitos pais fazem isso até para compensar, né? A ausência, a presença física dentro de casa. Aí dá o celular, não, fica aqui brincando, fica aqui, né, aplicativos. Por causa da violência. Hoje, às vezes, a gente quer que a criança fique dentro de casa, só que ela fica dentro de casa, mas eu abri um outro tipo de violência para essa criança, que é a rede social. Então, entra um inimigo dentro de casa silencioso. E tem trazido problemas da mais alta gravidade. As crianças não podem dormir com isso no quarto. As crianças não podem dormir com nenhum tipo de luz no quarto. Uma hora antes de dormir, os eletrônicos têm que estar desligados, porque isso está trazendo problemas e trarão problemas numa outra geração que não vai ser brincadeira. Os estudos têm mostrado que essa geração poderá ter Alzheimer a partir de 30 anos de idade. Você pode imaginar uma geração demente. Doença que a gente caracteriza como, isso é muito né, sério, de idoso. Né? E dormir com isso no quarto, né? Essa luz azul está lesando a substância branca da cabeça. Então, quantas coisas sérias, né? Não é só porque a gente não quer, né? Porque isso tem repercussão.